Tá gravando? Tá gravando. Deixa eu colocar aqui para ver se fica melhor. Uai. Bom, turma, né, os presentes aqui e os que vão assistir a aula depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente hoje vai dar continuidade ao conteúdo de genética em relação a alguns conceitos, né? Previamente eu mandei para vocês um vídeo que está recorrendo muito, um tema polêmico sobre questões de alteração genética, questão de vacina, né, que vou comentar um pouco sobre vacina também com vocês, desde um pouco, né, da história, né, da resistência que foi para que as vacinas se tornassem algo normal, para hoje, né, surge uma nova doença, surge em tempo recorde, né, a produção de uma vacina capaz, né, de ser eficiente contra essa doença, e está surgindo tanta resistência. Então, está sendo uma época que nós temos de discutir cada vez mais as coisas mais simples, né, as questões de resistência, imunologia, e a gente vai falar, não é diretamente o tema da aula, mas eu achei necessário a gente falar um pouco sobre, né, de um tema tão atual. E aí, na aula passada, eu falei um pouco para vocês sobre a questão da genética, né, como foi essa observação, um pouco, né, das proposições de Darwin, de Mendel, né? Mendel considerado o pai da genética, porque fez os experimentos e conseguiu obter resultados que foram analisados e foram comprovados, né, em relação ao padrão, à segregação das características dos indivíduos. E aí, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco mais a fundo sobre essas características genéticas, né, mais afunilado em relação ao que eu já comentei na aula passada. E aí, dentro do material genético, nós vamos começar a falar sobre cromossomos, genótipo e fenótipo. Então, eu trouxe aqui o slide da aula passada, que a gente encerrou com as conclusões de Mendel. Mendel, ele afirmou, né, trouxe as conclusões de que as características dos organismos são determinadas por fatores, e esses fatores vão ser genes, né, vai ser chamados de genes, que até então não tinha nome, né, existiam apenas as especulações do que poderiam ser. Mendel foi lá e disse, são genes. E os indivíduos, eles possuem pares de fatores, condicionando cada um de seus caracteres em cada célula somática. O que é que isso quer dizer? Se você tem uma característica, por exemplo, vou utilizar novamente a cor. Se você tem a cor verde, né, para algum indivíduo, isso quer dizer que essa cor verde ela é determinada, né, no seu material genético por um par de fatores. Então, são dois genes que trabalhando juntos, né, vão possibilitar essa cor verde. Então, isso vai estar presente em cada célula somática. O que são células somáticas? São todas as células do corpo, né, exceto as células germinativas. As células germinativas, no caso o espermatozoide e o óvulo. Tirando esses dois, todas as outras células do nosso corpo são células somáticas. E por fim, Mendel disse que os gametas eles contêm apenas um membro de cada par.
Porque é lógico, se cada gameta tem um membro de cada par, ou seja, se um indivíduo adulto, se o indivíduo ele tem um 20 materiais genéticos, né, que a gente vai ver mais à frente, que é chamado de cromossomo, então quer dizer que no seu gameta só vai ter a metade. Né? Se ele tem 20, isso quer dizer que no seu material genético, no seu cromossomo, ai meu Deus, na sua célula germinativa, vai ter a metade, no caso, 10. Porque quando essa célula germinativa unir-se com a outra, né, se for o espermatozoide unir-se com o óvulo, eles vão se juntar, e o 10 de um com o 10 de outro vai formar os 20, novamente, da célula somática. E aí forma o zigoto e segue nas projeções do desenvolvimento embrionário. Opa! E aqui eu trouxe um esquema para vocês. A vida, né, a caracterização da vida é baseada na célula. A célula ela é considerada a unidade básica da vida. A partir dela vão se desenvolver, né, os seres, né, os seres vivos. Mas todo ser vivo ele vai ser constituído por essa unidade básica. Claro que existem as especulações em relação aos vírus, porque ele não é formado por célula, mas aí a gente... Existem pessoas que consideram, existem pessoas que não. Vai depender dos pontos de vista que vocês observarem. E aí, Isabel, tá aí? Isabel? Sim. Isabel, nessa célula daqui, né, é uma célula animal, tem alguma estrutura que você reconheça? Né, que é um modelo geral de célula, porque aqui esses cloroplastos enganam. Não. Vamos lá. Essa membrana aqui, como ela é chamada? Membrana? Membrana plasmática. Isso. Algumas estruturas gerais da célula. Membrana plasmática, né, a mais externa. Aqui no meio nós temos o... Núcleo, acho que é DNA, sei lá. Perfeito, o núcleo. E aí dentro do núcleo vai ter esse DNA que a gente vai falar hoje ainda. E aí É porque eu acho que lá no sexto, sétimo ano, vocês veem apenas membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Dentro do citoplasma, né, não é só um fluido dentro dele, existem algumas estruturas. Imagine a célula como um organismo vivo. Então, nós como organismos vivos, nós temos dentro de nós órgãos, né, cada órgão responsável por uma função. A célula, né, como ela é menor, ela não podem ter estruturas que vão ser chamadas de órgãos. Ela tem estruturas que são chamadas de organelas. Organelas significam órgãos pequenos. E aí, dentro da célula, existem organelas que têm funções específicas. Algumas, que eu vou enunciar para vocês, nós temos a mitocôndria, ela mais representada assim, temos a mitocôndria, temos o complexo de Golgi, né, responsável por armazenar substâncias, mitocôndrias responsável por produção de energia, né, e respiração celular. Algumas vesículas, lissossomos, e aí tem todas essas estruturas dentro do citoplasma. O núcleo, por sua vez, ele tem uma função muito específica. Né? É esse núcleo chamado de carioteca que separa os indivíduos, os seres procariontes dos seres eucariontes. Os procariontes, principalmente as bactérias, de maneira geral, eles não têm núcleo, né? Então, seu material genético fica todo disperso no citoplasma. Já os eucariontes, não. Seu material genético ele fica
no núcleo, armazenado no núcleo. E aí, o que vem a ser esses cromossomos? Imaginem a seguinte situação. Vocês têm um fio muito grande, um fio que vai daqui de Dores até a Bahia. E aí vocês precisam carregar esse fio, sei lá, daqui de Sergipe para Alagoas. E aí o que vocês fariam para carregar todo esse fio para lá? Não faço a menor ideia. Está aqui, tá alinhado, né? Daqui para a Bahia. Qual a primeira coisa que você faria para levar para lá? Enrolar? Perfeito? Mas enrolar tudinho. Perfeito. Aí imagine, você está dentro da célula, né, você é o material genético, está dentro da célula e está todo disperso no núcleo. E a célula, ela realiza alguns processos de divisão, né? A reprodução celular, ela acontece através de divisões. E aqui vem mostrando um esquema de divisão celular. Imagine todo o material genético que tem dentro de vocês para ser, primeiro, duplicado, né, porque cada célula precisa de um material genético, e depois ser transportado. A ideia da célula é exatamente essa que vocês tiveram. Eles pegam o seu material genético, chamado de ácido desoxirribonucleico, né? A sigla em português fica ADN, né? Ou vocês podem utilizar a sigla em inglês, DNA, que é Desoxyribonucleic Acid. Então, seria a tradução de ácido desoxirribonucleico. E é essa estrutura aqui que contém todas as informações de que nós somos, né, para formar cabeça, ombro, joelho e pé, coração, pulmão. Então, todas essas estruturas são formadas com base no nosso DNA. E aí, para carregar todo esse DNA, é essa estratégia que as nossas células utilizam. Compactam todo esse DNA, né, vai enrolando todo o DNA do seu corpo e vai formando alguns pacotes. Esses pacotes são chamados de cromossomos. Os cromossomos nada mais são do que o DNA compactado. E esse DNA está compactado principalmente porque está acontecendo divisão celular. Então, você observa os cromossomos quando acontece a divisão celular. E aí, mais um novo termo, os genes. O que é que são os genes? Eles são sequências de DNA que produzem informação. Cada uma das células do nosso corpo apresenta uma cópia, né, do nosso DNA, que foi formado através da célula originária, que foi o zigoto. E cada uma dessas células vai produzir uma informação, vai precisar de informação para reproduzir, vai precisar de informação para produzir energia, para sinalizar algo para o corpo, para entrar em apoptose, né, que é a morte celular, para produzir substâncias para sua membrana. Então, todas as informações que o seu corpo precisa, né, produzir, elas são formadas a partir de genes. E o gene nada mais é do que uma sequência de DNA que vai ser capaz de produzir essa informação. E aí, como ele vai produzir essa informação, vocês vão ver lá para o terceiro ano do ensino médio, né? DNA, RNA, produção de informação. É um tema que eu particularmente amo. E aqui é um esquema, tá? Trouxe essa imagem mostrando o processo de divisão celular. Tá? Então, essa estrutura em vermelho seriam os cromossomos. Primeiro, eles se alinham no meio da célula e é puxado um para cada lado, um par de cromossomos para cada lado. E aí a célula se divide. O que era uma, formam duas. Dúvidas? Não. Beleza. E aqui é um esquema, tá? Ao lado direito, vocês observam que essa seria a estrutura básica do DNA. Tá? Então, cada estrutura do DNA, ela possui
na sua lateral um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Tá? Eu estou só dando essas informações a critério de curiosidade. Tá? Vocês não são obrigados a saber disso agora. E cada uma dessas bases, cada uma dessas estruturas vai se unindo, né, em um formato de dupla hélice, né, um lado com um lado forma dupla em sentido de hélice. E né, esse componente é a unidade básica que dá as informações do nosso corpo. É a partir delas que nós produzimos todas as informações. E aqui ao lado esquerdo, eu mostro para vocês o esquema, né? Isso aqui seria o esquema do DNA, que ele possui mais ou menos 2 nanômetros de largura. E aí, quando você precisa realizar esse processo de divisão celular, todo esse filamento de DNA é enrolado, tá? Ele é enrolado com auxílio de algumas proteínas, que nós chamamos de histonas, e ele vai sendo enrolado, 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 enrolado várias e várias vezes, até formar uma estrutura totalmente compactada, que nós chamamos de cromossomo. Para vocês terem uma ideia do tamanho do DNA, se vocês pegassem o DNA de uma célula só, e esticassem ele teria 1 metro de altura, 1 metro de comprimento, na verdade. Então, Peraí, em como uma assim? célula... Oi? Como assim, se esticar, ele ia ganhar 1 metro de altura? É Ah, mas... assim, esse é o DNA, certo? É uma fita, é uma linha, tá? Uma dupla hélice. Se eu pegar essa ponta daqui, se fosse possível, entendeu? Se fosse possível pegar essa ponta do início do DNA até a ponta do finzinho dele e esticasse de cada célula, de uma célula só, ele teria 1 metro de largura. Ah, tá, tô ligado agora. Então, é muito extenso. Muito extenso. Para cada célula. Como é que cabe aí dentro do negócio aí, hein? Então, cabe por conta desse processo de compactação. Então, Tô algumas ligado. células, elas têm algumas regiões do DNA desempacotada, né, e essa região produz a informação, e outras compactadas. Né, e é assim que as células elas conseguem realizar suas produções. A célula sente a necessidade de produzir mais a insulina, por exemplo. Então, aquela região do DNA que é responsável pela produção dessa proteína vai ser desenrolada e aí vai ser retirado essa informação e será produzida essa proteína. Então, Tô e aí não ligado. precisa mais, enrola de novo. Aí é reempacotado. E assim vai. E aqui é um esquema do cariótipo humano. O cariótipo seria o número total de cromossomos que uma espécie apresenta. A espécie humana, ela apresenta 46 cromossomos, tá? Sendo, ou 46 cromossomos, mas são esse é o número total. O número de cromossomos em si são 23. 22 cromossomos que nós chamamos de autossômicos, são esses cromossomos que estão responsáveis pelas informações gerais do corpo, tá? Produção de órgãos, crescimento, desenvolvimento. E eles estão presentes em em todos os indivíduos, sejam eles homens, sejam eles mulheres. Oi? Fale! Não, aí é aneuploidias, eu vou falar na aula seguinte, se tudo der certo. Ô, professor, Oi. eu percebi que um desses cromossomos é X e Y. O que significa? Uhum. Então, existem 22, ó, do 1 ao 22,
são chamados de cromossomos autossômicos, e aí eles estão presentes tanto em homens quanto em mulheres. Mas existem 2 cromossomos que são diferentes entre si. Os cromossomos homólogos, cada um tem um cromossomo homólogo, um aqui, homólogo é de igual. Mas quando você chega nesses cromossomos aqui, eles são diferentes. Então, um é maior e o outro é menorzinho. Eles são chamados de cromossomos sexuais. São esses cromossomos que vão determinar o sexo biológico dos indivíduos. Então, se você for homem, você vai ser XY. Vai ter todos os 22 pares de cromossomos, mais um cromossomo X, mais um cromossomo Y. Se você for mulher, você também vai ter todos os 22 pares de cromossomos autossômicos e 2 cromossomos X. Então, os homens são XY e as mulheres são XX. Tá? Então, entendi. É esse o processo de determinação sexual. Existem alguns fatores, né, que podem alterar esse cariótipo humano. Né? Existem algumas alterações cromossômicas que a gente chama de aneuploidias. E aí vocês já devem ter ouvido falar de síndrome de Down, meu irmão comentou aqui há pouco. Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, a síndrome de Patot. Então, eu vou falar da de Down, que é a mais comum. No começo da aula, eu comentei que os gametas, eles têm um dos pares do cromossomo. Então, aqui seria uma célula somática, tá? Qualquer célula do corpo. Mas os gametas, eles só vão apresentar um. Então, a célula somática iria apresentar 2. É que nós chamamos de cromossomos homólogos. Mas no gameta, você só vai ter um. Um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3, um 4, um 5, um 6, um 7, e aí vai. E aí, nos cromossomos sexuais, o gameta vai ter ou X ou Y. Né? Então, vai ser ao total 22 mais... Oi? O gênero do indivíduo, né? Que define o gênero do indivíduo. O sexo biológico. Existe a diferença entre o sexo, né, a orientação sexual, o gênero. A gente pode discutir mais à frente. Então, essa é a diferença. Outra informação. Quando você tem todos os seus cromossomos, né, os cromossomos homólogos, nós chamamos que essa célula é uma célula diploide. Di vem de 2. Então, você tem um par de cada cromossomo. Os gametas, eles não são chamados de diploides. Os gametas são chamados de haploides, porque tem apenas um representante de cada cromossomo. Então, diploide tem um par de cada cromossomo e haploide tem apenas um representante. Sim, eu tinha comentado sobre a síndrome de Down. Existem casos que ocorre uma variação, né, uma falha na divisão celular da meiose, e ao invés do gameta ter apenas um par, ele vai ter 2 de um cromossomo. Isso vai dar problema, né? Vai causar uma confusão quando esse gameta unir-se com o outro gameta. E aí existe a questão da síndrome de Down, que a síndrome de Down nada mais é do que o indivíduo que no seu cromossomo 21, ao invés de ter 2, né, ao invés de ter 2 cromossomos, ou um par de cromossomos, ele vai ter 3. Vai ter 3 cromossomos 21. E aí vai desenvolver algumas características faciais, e aí nós determinamos que as pessoas com síndrome de Down são caracterizadas pela trissomia, tri de 3,
trissomia de cromossomo, trissomia do cromossomo 21. E aí existem outras também podem ser apresentadas. Então, só reforçando, espécie humana tem um número total de 46 cromossomos. Isso nas células diploides, tá? Porque vai ter um par de cada um. Nas células haploides, nós vamos ter um total de 23 cromossomos. Células haploides, 46. Células haploides, 23. Deixa eu ver como está o tempo. Ok, eu nem sei como é que está o tempo. Vamos lá. Então, existem mais algumas informações. Eu comentei que o cromossomo é todo aquele material genético, né, que está compactado. Mas o DNA tem regiões específicas. Opa. O DNA tem regiões específicas para cada gene. Porque, imagine, está compactado o material genético, e aí eu preciso produzir uma proteína. E é como é que minha célula vai saber identificar onde é que está, né, essa informação do DNA para produzir essa proteína. Então, cada gene, ele está presente em um local específico do cromossomo. E esse local específico a gente chama de locus, né? O locus é a localização do gene no cromossomo. Meu Deus. E o alelo representa, né, quantos genes existem nesse lugar. Então, por exemplo, em relação à tipagem sanguínea, nós temos sangue tipo O, tipo A, tipo B e tipo AB. Tá? Isso quer dizer que existe um par de cromossomos para cada um deles, para determinar cada um deles. Aí a gente se aprofunda depois, na próxima aula. Então, cada gene que vai ser responsável por produzir essa característica, né, está localizada, ela é chamada de alelo, que está localizado em um local do cromossomo que a gente chama de locus. Essa sequência de DNA que é responsável por produzir essa informação é chamada de genótipo, tá? Então, genótipo é o gene, é uma sequência de DNA que é responsável por produzir uma característica, uma informação. Quando essa informação é produzida, né, a gente já não chama mais de genótipo, chama de fenótipo. Né? O fenótipo é a expressão dos genes, que é o genótipo mais o ambiente. Como assim? Aí tem um esquema aqui do lado. Na aula passada, eu comentei sobre essa questão do gene. Então, um gene, que nós temos o gene V, Vzão, que dá essa característica amarela, é um gene que é responsável pela cor amarela. E temos o gene Vzinho, né, que dá essa característica verde. Então, quando eu falar de Vzão ou de Vzinho, eu estou falando de genótipo, né? Estou falando da genética desse indivíduo. Agora, se eu falar da ervilha verde ou da ervilha amarela, eu já estou falando de uma característica, né? De algo que foi produzido, expresso, através dessa informação genética. Então, eu não falo mais de genótipo, eu falo de fenótipo. Então, todas as expressões do corpo são decorrentes do fenótipo, que é a integração do genótipo mais o ambiente. E aí, gente, existem situações em que esse material genético ele sofre alterações, tá? Então, é raro essas partes de alterações genéticas, porque existe um processo, existem células, melhor dizendo, estruturas do nosso corpo responsáveis pela reparação do DNA, né, que são as enzimas da polimerase. Você tem todo o seu DNA, a todo momento a polimerase está passando dentro do seu DNA para ver se está tudo ok.
Se tiver alguma alteração, ela vai lá e corrige. E aí, ultimamente, está acontecendo essa questão da preocupação, né? A mutação. Tem até essa tirinha aqui do lado, né? Estão dizendo que a vacina anti-corona causa mutação. Eu quero ser o Magneto. Então, quem assistiu, né, essas animações, né, que retratam muito essa preocupação com mutações, sabe? Deixa eu alterar para cá. Aí, as mutações nada mais são do que alterações no código genético. E essas alterações acontecem no momento que a célula está se dividindo, acontecem no momento que sua célula está realizando suas atividades normais, né, por desgastes dos ácidos gráficos, enfim. E também pode acontecer pela alimentação, pode acontecer pela sua exposição ao sol, por exemplo, né, os raios ultravioleta, eles penetram a célula e atingem o nosso DNA. Mas tudo isso seria fatal, né, se não fossem essas estratégias da célula de reparação. Só que o corpo, ele não consegue resolver tudo. E, eventualmente, uma mutação ou outra pode acontecer. Só que nem todo o nosso material genético ele produz uma função, ele produz uma informação. Existem algumas estruturas que não apresentam. Né? No momento, elas não são ativas. E se essa mutação atingir essa sequência que não produz informação, não vai alterar em nada o seu organismo. Eu estou com receio do tempo, quando tiver faltando 1 minuto eu encerro e mando outro link para vocês. Questões como câncer, doenças hereditárias e doenças relacionadas ao padrão genético, elas podem acontecer, tá? Também por conta dessas mutações, mas a genética, tá? As vacinas, principalmente essa do coronavírus, ela não atinge diretamente o seu núcleo, o seu material genético. Ela Mas vai influencia. atingir... Oi? Não. Porque como é que acontece o processo de imunização do corpo? Vou utilizar um vírus semelhante. Não, um vírus, a gripe. Se você gripa, o seu corpo começa a realizar medidas de proteção. Você tem febre, né, aumenta a temperatura, então a febre é uma reação do corpo contra infecções, e aí quando você aumenta a temperatura do corpo, diminui a atividade desses invasores, diminui essa reprodução dos invasores, e aí existem células no seu sangue que são responsáveis pela proteção do corpo. Que células são essas? Os Não tô glóbulos, lembrado. os glóbulos, Glóbulo vermelho, glóbulo branco, sei lá. os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio, né, do sangue. Então, branco. Exato. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, são células de defesa do nosso organismo. Então, são elas que vão estar responsáveis por combater todos os invasores no nosso corpo, tá? Então, olha, não estou nem falando de DNA, RNA, estou falando de células especializadas em defesa. E aí existem uma célula muito específica, que é a CT4, o leucócito CT4, CD4, que ele é uma célula de memória. O que é que isso quer dizer? Que você contraiu um vírus da gripe. Não, vou utilizar o sarampo, por exemplo. O vírus contraiu o sarampo. E aí, num primeiro momento, você se infectou, né, com essa doença, e o seu corpo começou a trabalhar, a combater essa doença. Com o passar do tempo, né, o seu corpo vai, né, ganhando essa guerra, você vai se recuperando, e aí você melhorou. Então, quem pegou sarampo uma vez, não pega de novo. Catapora, essas outras doenças. Isso por quê? Porque essa célula específica do seu corpo, ela lembra desse vírus.
Então, ela lembra desse invasor. Então, numa vez seguinte, se essa doença entrar novamente no seu corpo, ela vai ser mais eficientemente combatida, tá? Então, o seu organismo vai responder mais rapidamente contra ela. E, às vezes, você vai se infectar com essa doença novamente e o seu corpo já vai, né, combatê-lo, e você nem vai ter os sintomas. O que é que a vacina faz? A vacina pega uma célula, né, ou uma estrutura morta já, ou atenuada desse agente, seja o vírus ou bactéria ou qualquer coisa, e aí joga na sua corrente sanguínea. As suas células de defesa, elas vão fazer o quê? Vão identificar, né, esse organismo estranho, e aí vão começar a se reproduzir, a lembrar, a criar uma memória sobre esse invasor. E aí, quando você for exposto novamente, né, agora de verdade, a esse agente patológico, você já vai ter uma resposta imune muito eficiente, porque você já teve, né, você já construiu essa memória genética, ou essa memória de defesa. Gente, eu vou encerrar e vou mandar o link para vocês. Espera aí. Como é que eu encerro aqui?